Opa, tudo bem? Seguinte, galera, depois da última vez que eu fiz uma questão ali da Torre de Hanoi, que era um clássico, agora eu vou fazer questão de novo da Escola Naval, continuando a prova de 2007, a prova amarela, questão 10, que é de matemática, que vocês estão vendo a questão aí agora. Ela é de área e de teorema de Papus-Gudin. É um assunto bem recorrente. Não precisa resolver por Papus-Gudin, não é necessariamente obrigatório, mas quando tem um tipo de questão assim, muita gente já vê Papus direto. Tem gente que não gosta de usar Papus, que utiliza resolvendo montando as figuras geométricas, porque se tu for girar ali, no caso, é um retângulo e um triângulo, o giro forma um cilindro e um cone. Então tu pode resolver por volume normal também. Vou fazer por papos, porque eu nunca fiz, acho, uma questão de papos aqui no canal, se eu não me engano. Então é legal fazer alguma vez para mostrar como é que funciona papos. Só que, né, papos Godot tem que ter alguns cuidadozinhos que eu vou falar. Eu vou falar logo. Tá? Então vocês viram aí, né? Questão 10. O que acontece nessa questão? Ele te dá um trapézio, que ele diz que ele vai fazer um giro de 360 graus nesse trapézio no nesse eixo aqui. Aí ele dá esse lado aqui esse aqui é A, esse é B, esse é C e esse é D. Ele dá que essa medida aqui é 8, que essa medida aqui é 8 em centímetros isso. Aí ele diz que o ângulo θ é 30 graus, o que isso aqui já consigo saber o trapézio inteiro. E ele quer fazer uma rotação de 360 graus em torno desse eixo que ele desenhei ali, e ele envolve o volume. Na real, o que ele fala é o seguinte: essa área aqui é S, e o volume dessa área S girado em torno do eixo 360 graus, ele diz que é 2 vezes o volume de uma esfera de raio R. Qual que é o volume da esfera? Essa daí tem que decorar, né? É uma formulinha decorada. Volume da esfera, 4 terços de πr ao cubo. Ou seja, o volume de S vai ser 8 terços de πr ao cubo. Ok? Como eu falei, tu poderia fazer sem utilizar papos. Tu poderia fazer o quê? Só girar isso aqui e tu vai formar. Quando tu gira aqui, ó, tu forma um cilindro e em cima um cone. O volume do cilindro. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura, e o volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, consegue tranquilo, tu tem as informações de trapézio pelo ângulo, tu acha tranquilo. Eu vou fazer utilizando papos. Como é que funciona papos? Assim, para fazer papos funcionar, a gente tem que achar qual que é a distância do centro de massa em relação ao eixo que eu desenhei. Então eu vou aumentar essa figura só para fazer aqui. Vamos supor, eu não achei ainda, mas o centro de massa, vamos supor que está algo por aqui, ó. Esse é o centro de massa. Para o papos, eu preciso achar essa distância aqui. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Bem, centro de massa a gente pode calcular considerando um eixo. A gente tem que considerar um eixo x e y, que é o inicial, e aí a gente calcula em função dele. Como eu quero a distância bem certinho daqui, convém que um dos eixos seja justamente sobre esse. Então, esse aqui vai ser meu eixo y. Meu eixo x pode ser esse aqui. Pode ser qualquer altura aqui, porque não interessa a altura, né? Mas eu botei ali embaixo, tá? Então, como é que a gente vai fazer para achar o centro de massa dessa figura? Bem, aqui nós temos duas figuras. A gente tem um triângulo e um retângulo. O centro de massa, a gente pode fazer uma média ponderada dos centros de massa das figuras. A gente pode fazer isso. No retângulo, o centro de massa é justamente no centro geométrico dele, que é aqui. Ou seja, se filar a 8, isso aqui vai medir 4 e isso aqui vai medir 4 também, porque é bem no centro geométrico. No triângulo já é diferente. Para tu achar o centro de massa do triângulo, bem, tem que fazer umas continhas ali, eu vou já dar a fórmula direto. Tu pode fazer pela fórmula do centro de massa, mas isso aqui não é questão de física para ficar mostrando a fórmula do centro de massa. Ou compor dois triângulos formam um retângulo, pode ser também, dá para mexer alguma coisa ali. Mas é conhecido já que ele está sempre a 1/3 da distância da base.
ele está sempre a 1/3 da distância da base maior. Então, aqui, aqui. Então, vamos supor que isso aqui era... Eu vou chamar isso aqui tudo de H e isso aqui de B, que é a altura e a base do triângulo. Então, ele está em 1/3 de H e 1/3 de B. Aqui está o centro de massa do triângulo. É sempre assim. Triângulo tem essa característica. Qualquer triângulo. Tu pega uma base e uma altura, ele está a 1/3 da altura e 1/3 da base. Com isso, tu acha o centro de massa. Esse triângulo é retângulo, então acabou coincidindo ali a base e a altura tem essa propriedade aí. Então, o que acontece? Para mim achar o centro de massa desse aqui, eu tenho que achar qual que é a altura e qual que é a base desse triângulo. A base ele deu, por causa que é a composição desse retângulo aqui. Então, essa base é 8 centímetros. Então, se ele está 1/3 da base, ele está em 1/3 de 8 centímetros. Tá? A altura ele não deu, eu tenho que achar. Mas ele deu esse ângulo. Então, é só usar tangente, né? Tangente θ. Ele é o 8 centímetros, que é aqui, sobre a altura. Como a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3, 8 sobre h. O que vai me dar que h vai ficar 8 vezes 3 sobre raiz de 3, o que dá 8 raiz de 3 centímetros. Ok? Tranquilo. Sendo assim, o 1/3 da altura, que é o que eu quero, vai ser 8/3 de raiz de 3 centímetros. Tá, eu fiz todos para achar o centro de massa de cada um, mais ou menos, mas assim, a gente não vai precisar de todos eles, não. Tá, mas aqui. Como ele quer a distância D, o que me interessa, na real, não é a altura que está o centro de massa. Ele não me interessa isso aqui. Isso aqui não me interessa, o Y do centro de massa. Só me interessa esse D, que é o X do centro de massa. Então, só me interessa isso aqui, que é o X do centro de massa, porque é justamente a distância em relação ao eixo. É isso que eu preciso para papos. Depois eu mostro porque de onde é que vem a fórmula. Então, para o x do centro de massa, tranquilo, vou fazer aqui. X do centro de massa é uma média ponderada dos centros de massa. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o x do centro de massa desse triângulo aqui, que é 8/3, tá ali, ó, 8/3, vezes a área desse triângulo. A área do triângulo é base, que é 8, vezes a altura, que é 8 raiz de 3, sobre 2. Ok? Mais, agora do retângulo. O x do centro de massa do retângulo é 4 centímetros. Vezes a área do retângulo, que é 8 por 8, então 64. Ele é um quadrado, na real. Tava falando retângulo, mas é um quadrado, né? Dividido, como a média ponderada, eu estou ponderando em relação à área o centro de massa. Eu quero uma resposta centro de massa, estou ponderando em relação à área. Então, embaixo, dividido pela área do trapézio, que é 64 mais 64 sobre 2 raiz de 3. Tá? Isso aqui vai me dar o x do centro de massa. Aqui dá para simplificar, vai ficar 4. Aí isso aqui vai ficar 8 vezes 8 vezes 4 raiz de 3, mais 3 vezes 4 vezes 64, tudo dividido por 3, fiz MMC ali, dividido por 64 mais 32 raiz de 3. Simplifiquei ali. Aí, aqui eu posso pôr o 64 e o 4 em evidência. Isso aqui vai ficar raiz de 3 mais 3, aqui. Dividido. O 3 e esse aqui vão multiplicar, né? Porque está dividindo os dois. E aqui eu posso botar o 32 em evidência. Então vai ficar 3 vezes 32 vezes 2 mais raiz de 3. Fiz isso para poder simplificar o 32 com o 64, isso aqui dá 2, ok? Aí, então, o x do centro de massa vai ficar 8 vezes 3 mais raiz de 3 sobre 3 vezes 2 mais raiz de 3. Aí, agora, eu posso fazer uma racionalização, né? Multiplico por 2 menos raiz de 3 em cima e 2 menos raiz de 3 embaixo. Racionalizar, né? Só troca o sinal do que tem a raiz. Isso aqui vai ficar 8 vezes 6 menos 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 menos 3. Dividido por 3 vezes 4 menos 3, que é 2 ao quadrado menos menos raiz de 3 ao quadrado. Tá. Aí isso aqui, só agrupando aqui, vai ficar 8 vezes 3 menos raiz de 3 sobre 3. Pronto, achamos o centro de massa, o x do centro de massa. Pausar um pouco aí para falar se tu tá gostando do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal
E ativa o sininho para receber notificação quando vem o vídeo novo. Por favor, é isso, tá curtindo? Voltando, a gente achou o centro de massa. Agora a gente vai falar de Pappus. O que Pappus diz? Quando eu achei a distância do centro de massa em relação ao eixo que eu quero fazer o giro, o eixo poderia ser qualquer um. A questão é que eu tenho que achar essa distância. Nesse caso aqui, o x centro de massa coincidiu com a distância. Bem, para Pappus, tem dois casos de Pappus. Tem o caso da área e tem o caso do volume. Quando eu giro uma área, eu gero um volume. E quando eu giro uma reta, uma linha, eu gero uma área. Como a gente está no volume, a fórmula de Pappus é bem simples. O volume gerado pela rotação, ele é 2π, que seria o giro, né? 2π é 360 graus, vezes a área que girou, vezes essa distância d, que é a distância do eixo em relação ao centro de massa. Isso dá o volume de giro. Cuidar algumas coisas aqui. O volume de giro, ele funciona, o Pappus Kudan, ele funciona se você está trabalhando com área. Se você está trabalhando com a linha somente e girando, não vai funcionar. Isso vale, inclusive, para a questão de área. Então, tem que cuidar o Pappus quando está trabalhando com comprimentos, tipo só a linha aqui. Você tem que cuidar porque o centro de massa não é igual ao da área. Então, se eu quisesse achar uma área girando essas linhas, só as linhas, eu teria que achar o centro de massa das linhas e não o da área do trapézio, que são diferentes. Por quê? Porque tem um outro Pappus que é para área. Se eu quiser a área da superfície, é 2π vezes o perímetro vezes essa distância. Então aqui eu acharia a área da superfície, só que essa distância aqui é em relação ao centro de massa das linhas, não o da área. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse achar a área que gera pela rotação, o centro de massa não é esse. Ele é o centro de massa das linhas. Então, eu teria que pegar cada linha, o centro de massa dela e fazer a média. É diferente, tá? Mas, enfim, tem as duas versões do Pappus. A gente vai usar a de volume. A de volume não tem muito problema, é sempre a área, né? Tá. Então, o volume de rotação vai ser 2π. Qual que é a área? A área a gente achou antes, né? Era 64 mais 32 raiz de 3. Área do trapézio. Vezes a distância d, que é justamente o x centro de massa. Então, é 8 vezes 3 menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, é isso aqui. Com isso aqui, a gente vai fazer só... Vamos deixar assim por enquanto. E a gente sabe o quê? Que o volume de rotação, que é o volume S, vou até substituir aqui para S, ele é 8/3 de π r ao cubo, ele quer o raio. Então, Vs é 8/3 de π r ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual a 2π, estou de cima aqui, né? Vezes o 32 eu posso pôr até em evidência, eu já ponho depois. 32 raiz de 3, vezes 8 vezes 3 menos raiz de 3 sobre 3. Algumas coisas eu vou mandar embora, F3 dividindo eu mando embora, o π eu mando embora, o 8 eu simplifico com 2, fica 1, fica 4. O 4 aqui eu simplifico com 8, fica 2, tá? Eu vou botar o 32 em evidência ali, e a gente vai ficar o quê? Que r ao cubo vai ser igual a 32 vezes 2 mais raiz de 3, vezes 2 vezes 3 menos raiz de 3. Então, r ao cubo aqui vai ser igual... Pra cá. R ao cubo vai ser igual a 64 vezes 6, multiplicar aqui, 6 menos 2 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, menos 3. Então, r ao cubo vai ser 64, desculpa, vezes 3 mais raiz de 3. Fechou aí? Ele quer o raio, então é só tirar a raiz, né? Tirando a raiz, r vai ser igual a raiz cúbica de 64 é 4 vezes 3 mais raiz de 3 na 1/3. Isso marca a alternativa B de Brasil. Ok? Questão 10 da Escola Naval. Essa era um pouquinho mais trabalhosa, porque envolvia a questão de volume. Não de ser difícil, porque é um assunto conhecido, eu acho, no pessoal que estuda isso, mas é realmente mais trabalhosinha. Tipo, as provas atuais da Naval são piores, né? Mas é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. E na descrição do vídeo eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isto. Um abraço e até a próxima. Valeu!